Bonjour, meus amores! Hoje a gente começa um circuito muito especial. Hoje e nos próximos vídeos eu vou contar para vocês como é a minha história com a mediunidade, com os anjos, com o eu superior, os registros acásticos. Então serão vários capítulos dessa novela que eu quero compartilhar com vocês como um presente e também como um convite para esse novo projeto que é No Colo dos Anjos. É um grupo de estudos onde eu vou ensinar vocês a acessarem o próprio eu superior, o anjo da guarda, os guias de luz que nos acompanham nessa jornada e que também, além de ser uma escola onde a gente vai aprender a fazer esses acessos, semanalmente nós vamos nos encontrar para receber tratamentos específicos, individualizados desses seres superiores que fazem parte da sua egrégora desde já. Então, mais para frente eu vou contar para vocês todos os detalhes técnicos desse nosso grupo no Colo dos Anjos, mas hoje eu vou começar essa história contando para vocês como que eu fui apresentada para o meu anjo da guarda, para minha espiritualidade. Cada um de nós tem a nossa própria história, né? Mas antes da gente trabalhar juntos como terapeuta, professora, quem vai guiar esse grupo, quem vai, na verdade, né, servir como um instrumento, um canal para que essas entidades, essas energias, elas passem através de mim, para que eu também seja beneficiada e todos nós do nosso grupo. Eu quero contar um pouco para vocês quem é a Adriana, quem é essa pessoa que desde pequenininha já teve, né, felizmente, todo esse desenvolvimento espiritual, digamos assim. Então, vamos lá, pega seu chá, seu café, que hoje a gente vai para a historinha. Eu vou começar de quando eu era pequena, então, né, de quando eu era criança. Eu sou nascida numa família espírita e fiquem tranquilos que nada do que a gente vai trabalhar lá no projeto No Colo dos Anjos, muito embora, né, a gente fale de anjo, de eu superior, algumas pessoas pensam, nossa, Adri, mas será que a minha religião permite? Claro que só você sabe se o dogma ao qual você faz parte, ele permite ou não permite, mas a gente não vai trabalhar em cima de religião. Isso que eu vou contar das religiões às quais eu fui influenciada quando eu era criança é parte de mim, parte da minha história, mas o que a gente trabalha juntos não tem nenhuma conotação religiosa, tá? Mas eu nasci numa família espírita, então eu lembro que desde pequenininha essa história, né, de saber que existe vida além dessa vida humana, saber de seres de luz que nos guiam, de anjo da guarda, de ter todo esse contato, sempre fez parte de mim, desde que eu nasci. Eu lembro que quando eu era criança, né, todos os domingos eu ia visitar os meus avós, e do lado da casa dos meus avós, quem é de São Paulo, eu vou contar aqui detalhes porque aí vai ficar divertido, né? Os meus avós, eles moravam na Vila Prudente, do lado de um centro espírita muito famoso, que hoje em dia ele é gigantesco, mas na época ele era bem pequenininho, que é o Centro Espírita Perseverança. E nos domingos, os meus avós, os meus pais, eles iam para as palestras e eu ficava na escolinha, na creche do Centro Espírita, e era uma delícia, né? Porque a gente tinha, de alguma forma, aulinhas e era muito, muito, muito gostoso. Então eu tenho memórias, né? E eu ponho a mão no coração, porque é no coração que a gente sente, né, esse tipo de memória. Eu lembro de, desde muito pequena, ir a palestras, ir a centros espíritas, ou mesmo templos, né, como, sei lá, algumas igrejas católicas, alguns centros, e eu lembro de me sentir muito conectada. Não que a gente precise ir a esses templos, mas quando a gente tem a intenção, né, e vai anotando esses pontos chaves, porque isso vai ser importante para o nosso grupo de estudos. Quando a gente tem a intenção de se conectar, quando a gente recebe esse quentinho no coração através desses laços, através desses encontros com a espiritualidade, isso é uma
prova de que esse, né, o nosso anjo da guarda, o nosso eu superior, tudo já faz parte de nós. Mas quando a gente sente no coração, quando a gente fica feliz de acessar essa espiritualidade, é uma prova de que estamos plenamente em contato com a nossa espiritualidade. Então, todas as memórias que eu tenho de criança, de adolescente, frequentando esses lugares, estudando esses assuntos, que desde muito pequena eu fui influenciada, me dá uma paz muito grande, me dá uma segurança, talvez, de saber que o tempo todo eu estava intencionando o acesso a essa parte em mim, a esses seres que me guiam. A minha avó, ela era benzedeira, então mais um elemento, né, pra gente ter aí esse chamado, essa conexão muito forte. Então essa coisa dos benzimentos, as ervas, né, eu me tornei mais pra frente terapeuta floral, mas sempre foi muito natural pra mim, por ver a minha avó benzendo a família toda, né, minha avó era meio que a psicóloga da família, então todo mundo que tinha problema ligava pra desabafar com a minha avó, então eu tenho muito dela, eu tenho muito essa naturalidade com as plantas, com a espiritualidade, com esse contato que é uma certeza absoluta. Às vezes o nosso racional, e apesar de tudo, né, vocês que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa extremamente analítica e racional, mas o meu lado espiritual, ele é tão forte quanto o racional. Por isso que para mim isso sempre foi muito natural. Se eu preciso de ajuda, é só chamar meu anjo da guarda. Se eu preciso me conectar com a minha própria força, é só eu acessar o meu eu superior. Isso é meu de berço, porque eu fui educada dessa forma. Então isso é muito natural para mim. Quando alguém precisa, né, botar os bichos ruins para fora, vinha minha avó lá com o galho de guiné, de arruda, dando uns tapas de guiné nos outros e limpava mesmo e sarava. Então eu lembro que qualquer dor na perna que eu tinha de crescimento quando eu era criança, vinha minha avó com as ervas todas dela e passava e sarava na hora. Então esse contato com a natureza, né, tanto essa natureza, as plantas, né, a parte material, terrena que a gente tem acesso aqui, que é completamente ligada e conectada com essa parte mais espiritual. Tudo está junto, tudo conversa entre os mundos. Então, talvez eu nunca tenha falado para vocês de uma forma tão aberta, mas esse projeto, ele é tanto um projeto muito especial para nós, para que eu sei que muitos de vocês que são meus pacientes, que já passaram por um ou vários atendimentos do eu superior, vocês sempre perguntam, né, Dri, como que faz para acessar o eu superior? Eu queria tanto aprender a fazer como você. Então, esse nosso grupo, né, de estudos no Colo dos Anjos, ele não é necessariamente uma formação como um Theta Healing, como a abertura dos registros akáshicos, mas é algo simples, né? Você que me acompanha, você sabe, é tudo muito natural e muito simples o que passa por mim e o que eu quero passar para vocês. Então esse grupo de estudos, na verdade, é um passo a passo para que você aprenda a acessar essas energias, mas é também um desvendamento do simples, de que isso já é teu. A gente vai reaprender, vai reconectar alguns pontos. Então, como estava dizendo, vendo a minha avó lidando com isso de uma forma tão natural, minha mãe também, minha mãe talvez não tivesse essa base tão espírita, mas eu lembro muito bem de ver a minha mãe abençoando meu pai todos os dias antes dele sair para o trabalho, ou de qualquer probleminha que eu tinha de saúde, ela vinha, colocava a mãozinha dela e fazia as orações. Então, todos nós, meus amores, você que me ouve com certeza absoluta, você já tem o seu acesso. O que acontece é que talvez a gente se prenda a regras e dogmas, que se não for exatamente assim, o acesso não está sendo feito. Às vezes a gente passa por informações que complicam, ou que desconectam, ou medo, né? Às vezes a gente é criado numa religião um pouco mais fechada, ou sei lá, pai e mãe, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, eu tenho memórias muito claras de quando eu encontrava, né? Quando eu via alguns seres, às vezes até meio que, não sei se era desse planeta ou não, uma vez eu vi meu anjo da guarda, vi mesmo, a primeira vez que eu vi fisicamente meu anjo da guarda, eu era criança, minha irmã estava tomando banho, a gente estava juntas no banheiro, eu vi ele agachadinho assim, eu me assustei no primeiro momento, mas
eu tenho memória muito clara de ter contato físico com esses seres. Então eu lembro, às vezes a minha mãe, meio assustada assim, né, de ai meu Deus do céu, o que você tá falando, menina, né? Por mais conhecimento, né, e abertura que ela tivesse para isso. Então, às vezes, né, quando a gente é criança, um olhar assustado de um pai, de uma mãe, de um avô, quando a gente conta essas coisas, pode travar, pode fechar não, né? Mas pode obstruir um pouquinho esses nossos acessos à espiritualidade. Eu lembro bastante também de durante o Natal, né? Aquelas festas clássicas de família, e eu acho que algo que também contribuiu muito para o meu desenvolvimento espiritual é ter tido a bênção de nascer numa família extremamente amorosa. Uma família que, claro, né, tinha os seus atritos como qualquer família, mas as memórias que eu tenho de criança é de amor em todos os momentos, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né, principalmente meus avós paternos, que era com quem eu convivia mais. Então, a minha família é pequena, né, na verdade, então eu tinha duas tias, né, duas tias da parte do meu pai e uma tia da parte da minha mãe. Então, os encontros, eles eram sempre muito regados de amor, de carinho, de cumplicidade, de generosidade. Era tudo muito simples, mas era sempre com muita afetividade. Então, com certeza, ter sido abençoada por esses lares de muito amor, muito carinho, muito afeto, também fez, né, uma atmosfera no meu próprio sistema, no meu desenvolvimento como pessoa, para que favorecesse o meu trabalho como terapeuta, como professora, como canal dessas entidades iluminadas, para que tudo isso pudesse acontecer como está acontecendo nesse projeto aqui no Colo dos Anjos, enfim, nesse projeto, esse processo que eu trabalho já há tantos e tantos e tantos anos como terapeuta. Então eu lembro, né, desses encontros no Natal, e enquanto estava todo mundo comendo, né, na ceia, o meu avô, todo ano, ele me puxava pela mãozinha, desde muito pequena, e me levava lá para o presépio e explicava: filha, todo mundo no Natal gosta de trocar presente, de comer comida gostosa. E aqui nesse mundo é assim mesmo que as coisas acontecem. É muito bom quando a gente pode ter tudo isso. Mas o mais importante de tudo é esse aniversariante aqui. E todo ano ele contava a história do menino Jesus, do quanto ele era amoroso, do quanto o amor é a coisa mais importante do mundo. Então, era muito especial para mim, né? Porque junto tinha os meus outros primos lá. Eu nem sei se quando eles eram pequenos se o meu avô fazia isso com eles também. Mas eu lembro que era uma coisa só minha e do meu avô, que a gente ia lá fazer, ter essa conversa, né? Entender por que a gente estava se reunindo naquele momento. Então, meus amores, essa primeira parte da história que eu quero contar para vocês, para que vocês entendam. Todos nós temos uma história com religião, com espiritualidade, com afetividade. Todos nós temos as nossas memórias, e se você não tem, né, uma história inicial tão bonita quanto a minha, eu vou contar, né? Enfim, vocês já conhecem parte da minha história, já contei algumas coisas, não essa parte espiritual tanto, mas o fato depois, né, da minha mãe ter falecido, como que as coisas se desenrolaram depois disso, como que a minha mediunidade foi afetada nesse momento. Então eu vou contar nos próximos capítulos como que isso foi acontecendo, mas o que nesse primeiro bloco de informação, o que eu quero propor para você aí do outro lado é: você nunca está sozinho. Não importa que a tua história, a tua família, a tua bagagem espiritual, religiosa, ou nenhuma delas, porque tem muita gente que não tem nenhuma bagagem nesse sentido religioso e tá tudo bem também. A gente não precisa de uma religião de forma alguma para ter acesso ao amor divino, né? A toda a natureza e ao nosso próprio espírito. Isso não tem nada a ver com religião. Mas o que eu quero dizer é, independente de como a tua história aconteceu, independente de como você se vê sensível, né, mais ou menos sensível, com os laços mais ou menos estreitados ao teu eu superior, o anjo da guarda, ao teu próprio espírito, à tua própria essência, não importa. Cada um de nós tem uma história, e eu acho muito importante começar
esse projeto contando para vocês o desenvolvimento da minha história, para que você entenda que você não está lidando com uma profissional apenas, né? Que é terapeuta, é professora, é alguém que estudou muito sobre espiritualidade, como acessar essa espiritualidade, mas é uma pessoa, assim como você, que tem uma bagagem desde que estava na barriga da mamãe, específica. Você tem essa história. Então, meu convite para hoje é: acesse essa história, tendo ela elementos bonitos e elementos não tão bonitos. Tá tudo bem, é assim com todo mundo, mas tenta acessar dentro de você os presentes, os acessos, até as pequenas coisinhas que podem ter obstruído esse teu acesso ao teu espírito e à tua essência. Conta aqui para mim nos comentários, inclusive, como que foi a tua história? Como que é para você esse acesso à espiritualidade? Você tem alguma religião, algum ritual, algum acesso que para você é específico? Como que na tua vida prática, porque é isso que vai nos interessar nesse projeto específico no Colo dos Anjos, como que na tua vida prática esse teu contato com a religião, com dogmas ou com a espiritualidade livre, como que isso te ajuda na tua vida prática, quando você está precisando de uma guiança, quando você está precisando se acalmar, quando você está numa crise e precisa de luz, né? Quais são as orações que você faz? Quem que você busca? Como que é isso para você? É fácil para você buscar os elementos do teu próprio eu superior para te auxiliar na tua vida prática, ou você não sabe como fazer esse acesso? Conta aqui para mim nos comentários, porque com certeza todo mundo que vier e que for lendo a tua história, as pessoas vão se sentir familiarizadas, né? Pode ser que alguém se sinta como eu, mas pode ser que as pessoas tenham uma história mais parecida com a sua história do que com a minha. Então a tua contribuição aqui, você vai vir mais tarde depois para conferir, você vai ver como é bonito de ver o quanto as nossas histórias são similares e o quanto a gente pode se sentir tão pertencente, e isso é inclusive uma chave que torna mais fácil ainda esses nossos acessos, para saber que não tem segredo, você não precisa ter nascido em berço de ouro, nem um berço amoroso como foi o meu caso, mas o acesso à espiritualidade, à divindade, isso é nosso, nós somos centelhas divinas, nós somos parte do todo, e o todo é puro amor. Só que às vezes a gente não aprendeu como acessar. Eu aprendi. Então é parte da minha missão trabalhar, não ensinando, mas relembrando como que isso é feito. E eu não estou sozinha. Existe uma egrégora aqui trabalhando junto com a gente, e é através dessa egrégora que nós vamos juntos trabalhar nesse grupo de estudos no Colo dos Anjos. Mais pra frente eu vou contar todos os detalhes para vocês, mas quem tiver curioso e quem é dos meus, né, quem já é da turminha da Adri aí há bastante tempo e tudo que eu invento vocês embarcam junto comigo e eu amo de paixão, quem é dessa turminha ousada que já chega chegando e já se inscreve em todos os nossos projetos, o site já tá pronto. As inscrições já estão abertas para esse grupo de estudos, e se você quiser xeretar de antemão e ser o primeiro aluno inscrito, vai ser uma delícia ter você comigo no colodosanjos.com.br. Olha só, a Adriana sempre tenta fazer o mais didático possível, né? Então eu te espero por lá, caso você já queira fazer parte do grupo, mas se você quiser ouvir as outras partes dessa história, a gente vai se encontrando aqui essa semana, tá bom? Nesse bate-canal aqui, eu fico te esperando, combinado? Mas conta pra mim, conta aqui nos comentários, como que é a tua história com a espiritualidade? Ou na tua vida prática hoje, quando você precisa de ajuda, como que você acessa as sabedorias através da tua espiritualidade? Você me conta? Eu vou amar saber. Então é isso. Beijo, a gente vai se falando.